Vocês sabiam que a igreja moderna tem tirado um sarro da gente por décadas, e a maioria nem se ligou? Hoje, vamos desvendar uma parada que vai mudar completamente a forma como você se relaciona com Deus e com a grana. Irmãos e irmãs, preparem-se, porque o que vocês vão ouvir agora vai botar abaixo tudo aquilo que vocês sempre acreditaram sobre o dízimo. Há mais de 20 anos que eu mergulho de cabeça nas Escrituras, e posso afirmar com toda a certeza do mundo, esse negócio de dízimo que as igrejas andam cobrando hoje em dia não tem nada a ver com o que Deus realmente estabeleceu. Mas antes de fechar esse vídeo e me chamar de herege, eu peço que vocês peguem suas Bíblias e venham comigo dar uma olhada nas Escrituras. A verdade que vocês vão descobrir vai libertar vocês de um peso que nunca deveriam ter carregado. Imagina, só a cena, você pagando imposto para um governo que já era meio sem noção, né? Pois é exatamente isso que milhões de cristãos estão fazendo todo domingo, quando jogam o dízimo na caixinha da oferta. Estão seguindo uma lei que Jesus já mandou pro beleléu lá na cruz. Meus camaradas, hoje a gente vai tirar a máscara de uma das ideias mais furadas que já invadiram a igreja moderna. Vamos analisar juntos o que a palavra de Deus realmente diz sobre o dízimo, e vocês vão ver que tudo o que contaram para vocês foi uma baita distorção da verdade da Bíblia. Esse dízimo que a gente conhece hoje é invenção humana, que deixa os fiéis presos numa corrente de sofrimento espiritual e financeiro. Mas Jesus veio para dar um chega pra lá nisso, não para inventar novas formas de ser certinho demais. A bênção que vocês receberam quando foram salvos também vale para o bolso de vocês, e já passou da hora de viverem nessa liberdade. Antes de seguir em frente, quero pedir uma força para vocês. Se essa mensagem tocou o coração de vocês, se sentiram que Deus está falando com vocês através dessas palavras, cliquem em gostei nesse vídeo. Assim eu fico sabendo que o conteúdo está fazendo bem para vocês, e o YouTube mostra essa mensagem para mais gente que precisa dessa libertação. Aproveitem também para se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana eu trago revelações da Bíblia que estão transformando a vida de muita gente por aí. Quando vocês se inscrevem, vocês me dizem que curtem esse tipo de ensinamento profundo, e isso me dá um gás para continuar pesquisando e dividindo essas verdades que ficaram escondidas por décadas. Agora, deixa eu contar uma coisa que provavelmente vocês nunca ouviram no altar da igreja. Esse dízimo que as igrejas modernas praticam não tem nada a ver com a Bíblia. E não tô aqui para fazer drama, não. É a pura verdade. O dízimo de hoje é uma invenção do ser humano que vai contra o Evangelho da Graça. Lá no Antigo Testamento, o dízimo era exclusivo para a tribo de Levi, que não tinha terras em Israel. Números, capítulo 18, versículo 21 é bem claro. Aos levitas dou todos os dízimos em Israel como herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda do encontro. Ou seja, era uma parada específica para um grupo específico, numa época específica. E aqui vem o pulo do gato. Esse sistema de Levi já era. Não tem mais templo, não tem mais sacerdote de Levi, não tem mais tribo de Levi trabalhando como sacerdote. Então, por que continuam cobrando um dízimo que dependia totalmente desse sistema que Jesus botou um ponto final? A real é ainda mais forte. No Novo Testamento, todos os que creem são sacerdotes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Se todo mundo é sacerdote, quem é que tem que dar o dízimo para quem? O sistema todo cai por terra quando a gente entende quem a gente realmente é em Jesus. Mas com certeza, tem gente aí pensando, mas pastor, e o dízimo de Abraão? Ele deu o dízimo para Melquisedeque antes de existir a lei. E vocês têm toda a razão de perguntar isso. Gênesis capítulo 14 conta essa história, e é fundamental entender o que ela realmente significa. Abraão deu o dízimo uma vez só, do que sobrou da guerra, não do salário dele. Não era uma coisa que ele fazia sempre, não era uma ordem. E com certeza não virou regra para a igreja do Novo Testamento. Para completar, Abraão também deu presentes para outros reis que nem eram do povo de Deus, nesse mesmo capítulo. Quer dizer que a gente também tem que dar presente para rei que não é do nosso povo? O que vocês vão descobrir agora sobre o que o Novo Testamento realmente ensina sobre as ofertas vai mudar para sempre a forma como vocês enxergam a generosidade cristã. O apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, nunca ensinou as igrejas a darem o dízimo. Nunca. Ele nunca falou do dízimo como uma prática cristã. E isso é muito importante porque Paulo era fariseu,
Conhecia a lei do Antigo Testamento de cabo a rabo. Se o dízimo fosse para a igreja, ele teria ensinado isso sem pensar duas vezes. Mas em vez disso, Paulo ensina uma parada totalmente diferente. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ele fala: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Prestem atenção na diferença. Não tem porcentagem obrigatória, não tem ameaça de castigo, não tem pressão de ninguém. É uma decisão que vem do coração, guiada pelo Espírito Santo. Essa é a diferença entre a lei e a graça. A lei diz: você tem que dar exatamente 10%, senão Deus vai te amaldiçoar. A graça diz: Deus te abençoou com tudo. Gibom, agora dá com alegria, do jeito que o Espírito te mostrar. Sacaram a diferença? Uma coisa é escravidão, a outra é liberdade. Só que a igreja moderna pegou esse princípio lindo de generosidade alegre e transformou num sistema de controle de grana. Pegaram versículos do Antigo Testamento, tiraram do contexto e criaram umas ideias que deixam os fiéis com medo e se sentindo culpados. Malaquias, capítulo 3, versículo 8, é provavelmente o versículo que mais sofreu bullying na Bíblia quando o assunto é dízimo. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Tem pastor no mundo inteiro usando esse versículo para fazer a galera da igreja se sentir mal. Mas a verdade que eles não contam é a seguinte: Malaquias não estava falando com a igreja cristã. Ele estava falando diretamente com o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, quando o templo ainda existia e o sistema de Levi estava funcionando a todo vapor. Pegar esse versículo e jogar em cima dos cristãos de hoje é a mesma coisa que obrigar a gente a seguir as leis de purificação ou a sacrificar bicho. Jesus cumpriu a lei. Ele é o nosso sacerdote principal da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Arão. Hebreus capítulo 7, versículo 12 diz: pois, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. O sistema todo mudou quando Jesus ressuscitou. Meus queridos irmãos, vocês não estão sofrendo a maldição de Malaquias, porque vocês não estão seguindo a lei de Moisés. Vocês estão debaixo da bênção de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Não tem mais maldição nenhuma para vocês porque Jesus já levou todas as maldições lá na cruz. E o que isso significa na prática? Quer dizer que a gente não tem que dar nada? De jeito nenhum. Quer dizer que a nossa generosidade tem que vir do amor, não do medo. Tem que ser guiada pelo Espírito Santo, não por regras impostas. Tem que ser uma forma de agradecer, não uma obrigação religiosa. Mas isso é só o começo do que vocês vão descobrir. O que vem por aí sobre como a generosidade realmente funciona no Novo Testamento vai libertar vocês de anos de culpa e manipulação religiosa. A primeira igreja, que a gente conhece através do livro de Atos, nunca praticou o dízimo. Dá uma olhada em Atos capítulo 2, versículos 46 e 47. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Não tem nada falando de dízimo, mas tem uma generosidade que brotava naturalmente do amor. Em Atos, capítulo 4, versículos 32 a 35, a gente vê uma coisa incrível. Da multidão dos que creram, era o coração e a mente. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e abundante graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Perceberam? Não era 10% obrigatório. Uns davam tudo o que tinham, outros davam o que podiam. Tudo era por vontade própria, tudo era feito com alegria, tudo era guiado pelo amor e pela fé, não pela lei ou pelo medo de ser castigado. Barnabé vendeu uma roça e entregou todo o dinheiro. Ananias e Safira venderam um terreno, mas mentiram sobre o preço. Só que olha o que Pedro fala para Ananias em Atos, capítulo 5, versículo 4. Este bem não pertencia a você? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder?
Pedro deixa claro que dar era totalmente por livre e espontânea vontade. O pecado deles não foi não dar o dízimo, mas mentir para o Espírito Santo. Essa é a diferença principal entre o sistema do Antigo Testamento e a bênção do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o dízimo era obrigatório para o povo de Israel, que seguia a lei. No Novo Testamento, a generosidade é por vontade própria e guiada pelo Espírito Santo no coração de cada um que crê. Mas imagino que alguns pastores estejam pensando: e aí, como é que a gente vai manter a igreja funcionando se o povo não der o dízimo? Essa pergunta mostra que falta fé na capacidade de Deus de prover. Será que o Deus que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes não consegue sustentar a igreja sem precisar usar manipulação e regras? A real é que quando os fiéis entendem de verdade a bênção de Deus, quando sacam o quanto foram perdoados e abençoados, a generosidade deles vai muito além de qualquer porcentagem obrigatória. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 4, mostra isso direitinho. Irmãos, queremos que vocês saibam da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais terrível provação, a alegria transbordante e a extrema pobreza deles resultaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo o que podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, insistiram repetidamente em participar da assistência aos santos. Viram só? O pessoal da Macedônia implorou para ter o privilégio de dar. Ninguém precisou ameaçar eles com castigo. Ninguém precisou pregar sermão sobre Malaquias 3:8. A generosidade deles vinha da bênção que tinham recebido e da alegria que sentiam em Jesus. Paulo usa essa generosidade do pessoal da Macedônia para ensinar uma coisa muito importante. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. O que faz a gente dar não é a lei, mas a graça. Não é o medo, mas o amor. Não é a obrigação, mas a gratidão. Quando a gente entende que Jesus, que era rico, se fez pobre por nós, a forma como a gente enxerga as coisas materiais muda completamente. A gente não vê mais a grana como nossa, mas como recursos que Deus confiou para a gente cuidar. E nessa missão, o Espírito Santo nos mostra quanto, quando e onde a gente deve dar. Só que a igreja moderna pegou esse princípio lindo e estragou tudo. Criaram um sistema onde o pastor vive como um rei, enquanto o povo rala para pagar as contas porque tem que dar uma porcentagem fixa do salário, que muitas vezes nem podem pagar. Isso não é evangelho, é exploração religiosa. O próprio Jesus já tinha avisado sobre isso. Em Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 40 ele fala: em seu ensino Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais e de receber saudações nas praças, e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses serão punidos com maior rigor. Não parece que ele estava descrevendo muitos líderes religiosos de hoje? Moram em mansões e ficam pregando que o povo tem que dar o dízimo, mesmo que não tenham o que comer. Usam versículos do Antigo Testamento, tirados do contexto, para justificar a vida de luxo que levam, enquanto deixam a galera da igreja se sentindo culpada e com medo. A viúva que deu as 2 moedinhas que esses pastores tanto falam, não foi elogiada por dar uma porcentagem específica. Ela foi elogiada porque deu tudo o que tinha, confiando em Deus. A generosidade dela veio do coração, não de uma regra. E Jesus não prometeu que ela ia ficar rica por causa disso. Ele só reconheceu a sinceridade dela. Meus queridos irmãos, já passou da hora de vocês entenderem que vocês não são caixa eletrônico de Deus. Vocês não são máquinas de fazer dinheiro para sustentar igrejas que perderam o rumo. Vocês são filhos amados de Deus, herdeiros, junto com Jesus. E o valor de vocês não se mede pela grana que vocês colocam na caixinha da oferta todo domingo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 10, nos dá uma visão equilibrada sobre a riqueza. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos
que atiram os homens para a ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O apóstolo Paulo não prometeu dinheiro em troca de dízimos. Ele ensinou a gente a se contentar com o que tem e alertou sobre os perigos de amar o dinheiro. Que diferença desse evangelho da prosperidade que a gente ouve em tantos lugares hoje em dia. Quando Jesus falou sobre dinheiro, ele sempre alertou sobre os perigos, não sobre as bênçãos. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele disse: "Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro." Só que os pastores do dízimo transformaram a grana numa forma de medir a fé. Eles dizem que, se você não der o dízimo, em terras brasileiras, a fé genuína se manifesta de maneira bem diferente daquela que prega a barganha com o divino, como se fosse um simples "toma lá, dá cá." Não se iluda, meu irmão. Essa não é a fé que transforma, mas sim uma superstição disfarçada de religiosidade. A verdadeira fé, tal qual o aroma do café fresco pela manhã, se revela quando ofertamos sem segundas intenções, quando estendemos a mão ao próximo sem almejar aplausos, quando impulsionamos a obra divina movidos pelo amor ao seu reino, e não pela expectativa de um retorno financeiro. É como plantar um flamboyant. A beleza da flor é a recompensa, não o lucro. Recordo-me das palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículos 1 e 2, onde ele instrui sobre a coleta para os santos. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia de cada semana, cada um de vocês separe alguma quantia, de acordo com a sua prosperidade, guardando-a, para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Percebam que Paulo diz, de acordo com a sua prosperidade, e não 10% dos seus rendimentos. Para alguns, essa quantia poderá ser 5%, para outros, 20%, e para outros ainda, 50%. A chave reside em como Deus os tem abençoado e na direção do Espírito Santo. Essa é a beleza do Evangelho. Liberdade. Não há fórmulas mágicas, nem percentuais obrigatórios, nem ameaças de danação. Existe sim um relacionamento íntimo com Deus, onde o Espírito Santo nos orienta em todas as áreas de nossas vidas, inclusive nas finanças. Agora preparem-se, pois o que vou lhes revelar irá revolucionar a maneira como compreendem a verdadeira prosperidade no reino de Deus, algo tão impactante quanto um gol de bicicleta no Maracanã. A prosperidade autêntica no reino de Deus não se mede pelo saldo bancário, mas sim pela liberdade que desfrutamos em Cristo. Somos prósperos quando compreendemos que não estamos mais sob maldição, quando internalizamos que nosso valor não reside no que ofertamos, mas no sacrifício redentor de Cristo na cruz. A terceira epístola de João, no versículo 2, expressa: "Amado, oro para que tudo corra bem com você e para que você esteja tão saudável como está espiritualmente." Notem a ordem. Primeiro, a alma prospera, e então, tudo o mais floresce. Contudo, alguns pregadores inverteram essa verdade, propagando que, ao ofertarmos dinheiro, nossa alma prosperará. Essa lógica está completamente desalinhada com o plano divino. Quando nossa alma floresce no conhecimento da graça divina, quando internalizamos nossa identidade como filhos amados, quando compreendemos que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus, nossa generosidade emana naturalmente sem coerção, manipulação ou sermões carregados de culpa. É como a água que brota de uma fonte cristalina, pura e abundante. Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos presenteia com uma das promessas mais belas da Bíblia: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Essa promessa não está condicionada à entrega do dízimo, mas sim à nossa identidade em Cristo Jesus. Imagino que alguns estejam se questionando: "Pastor, então é errado ofertar o dízimo?" De forma alguma. O equívoco reside em impô-lo como obrigação, em proferir ameaças de maldição àqueles que não o fazem, e em utilizar versículos do Antigo Testamento fora de contexto para pressionar os fiéis. Se o Espírito Santo os direcionar a ofertar 10%, façam-no com alegria. Se a orientação for de 5%, ofertem com contentamento. E se forem guiados a doar 50%, façam-no com gratidão. O cerne da questão
não reside no percentual, mas sim na pureza do coração e na direção do Espírito Santo. Lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deviam praticar estas coisas, sem negligenciar aquelas. Jesus repreende os fariseus por priorizarem o dízimo em detrimento da essência da lei. Ademais, quando Jesus afirma, vocês deviam praticar estas coisas, ele se refere à obrigação dos judeus, sob a lei do Antigo Testamento, de cumprirem tais preceitos. No entanto, nós não estamos sujeitos a essa lei, mas sim à graça, que opera sob princípios distintos. A graça nos ensina que tudo o que possuímos pertence a Deus, não apenas 10%, mas a totalidade. Somos mordomos dos recursos que Ele nos confiou, e como administradores sábios, buscamos sua orientação para utilizá-los para sua glória e para abençoar o próximo. A primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 2, declara: o que se requer dos mordomos é que sejam encontrados fiéis. Nossa fidelidade não se restringe a um percentual fixo, mas sim a nossa obediência à direção do Espírito Santo em cada situação particular. Há momentos em que o Espírito Santo nos direciona a ofertar generosamente para suprir uma necessidade específica, outros em que nos orienta a poupar para o futuro e ainda aqueles em que nos guia a investir em nosso desenvolvimento pessoal ou familiar. Todas essas ações configuram uma administração fiel quando realizadas sob sua direção. O sistema do dízimo, contudo, elimina essa dependência do Espírito Santo, reduzindo a administração cristã a uma simples fórmula matemática: 10% para a igreja, 90% para você. Essa prática não exige fé, oração ou sensibilidade espiritual, sendo na verdade legalismo travestido de espiritualidade. O apóstolo Paulo possuía uma perspectiva radicalmente diferente sobre o dinheiro e o ministério. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 18 e 19, ele afirma: qual é então a minha recompensa? É que ao pregar o evangelho, eu o apresento gratuitamente, não usando assim os meus direitos, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Paulo pregava o evangelho gratuitamente para não onerar financeiramente as igrejas, sustentando-se com o trabalho de suas mãos na confecção de tendas. Que contraste gritante com muitos líderes religiosos contemporâneos que vivem em meio ao luxo, enquanto pregam sobre o dízimo compulsório. Em Atos capítulo 20, versículo 35, Paulo ensina: em tudo lhes mostrei que, trabalhando arduamente, devemos ajudar os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Paulo trabalhava para auxiliar os necessitados, e não para ser sustentado por eles. Essa é a distinção crucial entre um autêntico servo de Deus e um mercador da fé. O verdadeiro servo busca doar, enquanto o mercador almeja receber. O verdadeiro servo liberta, enquanto o mercador escraviza com obrigações religiosas. Meus amados irmãos, vocês foram chamados à liberdade. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, proclama: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O dízimo compulsório é um jugo de escravidão que Cristo já quebrou na cruz. Quando compreendemos verdadeiramente a graça, nossa generosidade se expande. Quando internalizamos que somos coerdeiros com Cristo, que todas as riquezas do Pai nos pertencem em Cristo Jesus, ofertamos não por obrigação, mas por amor, não por temor, mas por fé, não por lei, mas por graça. A revelação que estão prestes a receber sobre sua verdadeira identidade em Cristo transformará não apenas sua perspectiva sobre o dinheiro, mas também toda a sua relação com Deus, tal qual a brisa suave que dissipa a neblina densa. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo declara: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais já nos pertencem, não necessitando serem compradas com dízimos, conquistadas com ofertas ou merecidas com obras religiosas. Colossenses capítulo 2, versículo 10 afirma: assim,
Vocês estão completos nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade. Estar completo em Cristo significa que nada nos falta espiritualmente. Nossa posição diante de Deus não se eleva com o dízimo, nem se deprecia com a ausência dele. Essa compreensão irradia uma generosidade sobrenatural. Ao internalizarmos que somos amados incondicionalmente, que nossa salvação é segura, que nosso futuro está garantido em Cristo, podemos ofertar livremente sem receio, ansiedade ou reservas. A segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 8, assegura: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que vocês precisam, vocês transbordem em toda boa obra. Deus promete suprir nossas necessidades para que abundemos em boas obras, e não para que paguemos dízimos compulsórios. A disparidade é abismal. O sistema do dízimo centraliza-se na obrigação humana, enquanto a graça foca na provisão divina. O dízimo gera temor e culpa, enquanto a graça produz alegria e liberdade. O dízimo é legalismo, enquanto a graça é evangelho. Quando as igrejas pregam o dízimo compulsório, estão propagando um evangelho adulterado, mesclando lei com graça, obras com fé, obrigação com amor. Paulo foi enfático sobre isso em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas ainda que nós ou um anjo do céu lhes pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes prega um evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado. Um evangelho que exige a entrega do dízimo para evitar a danação é um evangelho distinto daquele pregado pelos apóstolos, um evangelho que impõe fardos sobre os fiéis que Cristo já carregou na cruz. Irmãos, chegou o momento de romper com a escravidão financeira religiosa e adentrar na liberdade que Cristo conquistou para nós. É hora de cessar a oferta por medo e iniciar a doação por amor. É tempo de abandonar a imagem de Deus como um cobrador de impostos e abraçá-lo como o Pai amoroso, que supre todas as nossas necessidades. Nossa generosidade deve emanar de um coração grato, e não de uma obrigação legalista, guiada pelo Espírito Santo, e não por manipulação pastoral, expressando nossa fé, e não pagando por proteção espiritual. Antes de concluir, gostaria de fazer um pedido. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu a liberdade que emana da compreensão da graça divina, convido-o a demonstrar seu apoio, deixando um valeu demais. Essa contribuição financeira não apenas me abençoa pessoalmente, mas me permite continuar pesquisando e compartilhando essas revelações bíblicas que estão transformando vidas ao redor do mundo. Seu auxílio financeiro impulsiona o canal a alcançar um público maior, atingindo aqueles que necessitam ouvir essas verdades libertadoras que permaneceram ocultas por décadas. Meus amados irmãos, vocês são livres, livres da culpa, livres do temor, livres da condenação. Cristo os libertou para que vivam em liberdade, e não para que retornem à escravidão religiosa. Permaneçam nessa liberdade, ofertando com alegria, quando o Espírito Santo os guiar, e retendo com serenidade, quando for prudente fazê-lo. Lembrem-se, seu valor perante Deus não se mede pelo que doam, mas sim pelo sacrifício redentor de Cristo. Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus, co-herdeiros do reino, amados com amor eterno e abençoados com toda a bênção espiritual. Vivam a partir dessa identidade, ofertem a partir dessa segurança e experimentem a verdadeira prosperidade que emana do conhecimento de Cristo. E isso é apenas o prelúdio das verdades que vocês precisam desvendar. Quais outros enganos religiosos têm mantido os fiéis em cativeiro por séculos? Quais tradições humanas têm obscurecido a pureza do Evangelho? As respostas os surpreenderão e os libertarão ainda mais. Permaneçam conectados para descobrir revelações que transformarão para sempre sua compreensão do cristianismo autêntico.